Olá, eu sou a doutora Lídia, sou médica oftalmologista, especialista em glaucoma aqui no Instituto de Oftalmologia de Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre glaucoma. Daí no final a gente vai ter um espaço para abrir para perguntas e algumas dúvidas que vocês tenham. Já passa aqui. Então, assim, o glaucoma é uma doença muito grave e relativamente comum, né? Ela é a principal causa de cegueira evitável e irreversível. Ela comete cerca de 80 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, para o ano de 2020. Dessa população mundial que apresenta glaucoma, cerca de 8,4 milhões acabam ficando cegos, sabendo que a cegueira, essa cegueira, ela poderia ser evitável caso houvesse um diagnóstico precoce e um tratamento precoce também. Em relação a dados do Brasil, cerca de 2 a 3% da população acima de 40 anos são portadoras de glaucoma. Então, isso equivale a cerca de 12 milhões de pessoas que têm glaucoma no Brasil. Então, se a gente for ver, é como se fosse a população inteira de São Paulo com glaucoma, né? E cerca de 1/3 das pessoas que têm glaucoma não sabem que têm a doença. Então, esses acabam tendo diagnóstico tardio e têm o risco maior de fazer cegueira, né? Porque acaba fazendo diagnóstico mais tarde, o tratamento também, e às vezes a gente não consegue fazer com que não acabam ficando cegos. Então, assim, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a doença, é importante a gente saber como é que acontece o processamento da informação visual. Então, assim, o olho, o globo ocular, o olho, ele é como se fosse uma extensão do cérebro, né? Ele é uma estrutura que faz a captação da informação luminosa, e essa informação visual, ela vai ser transmitida através do nervo óptico, que é como se fosse um cabo que leva informação visual, né? Então aqui é o globo ocular, um esquema do olho, e daí o cabo que leva a informação visual, ela vai passar por algumas estruturas importantes dentro do cérebro, e a gente vai enxergar através da região occipital, ou córtex occipital, que é onde ocorre o processamento da visão. Quando a gente tem uma pressão um pouco mais alta dentro do olho, essa pressão acaba machucando o nervo óptico. Então, o glaucoma não é a pressão alta dentro do olho, o glaucoma é o machucado do nervo, que é aquele cabo que eu expliquei que leva a informação visual até a região onde a gente enxerga no cérebro. Então, essa pressão mais alta, ela vai machucar o nervo, e machucando o nervo, a gente sabe que tecido nervoso não regenera, não nasce de novo, por isso que tem uma perda irreversível da visão. Então, o glaucoma, ele tem tratamento, mas não tem cura. Então, por isso que é importante da gente detectar o quanto antes para fazer o tratamento precoce. Isso porque o que tiver de dano a gente não consegue reverter, ou a gente não consegue recuperar o que perdeu. O que a gente tem de tratamento é evitar que a doença progrida, né? E assim evitando a cegueira. Quando a gente faz o exame no consultório, a gente olha então a ponta do nervo, né? Essa aqui é uma imagem do exame que a gente faz no consultório, que é de fundoscopia, e a gente consegue ver a cabeça do nervo óptico, a gente fala. O nervo normal, ele é assim, laranjadinho, e tem uma região mais branquinha no meio que a gente chama de escavação.
Quando a pressão está mais alta, ela destrói então esse cabo, né, o nervo óptico, e a gente vê o nervo mais branco, assim. E essa parte mais branca a gente fala que é uma escavação maior, né, um aumento da escavação, que daí aqui é o nervo com glaucoma. Então, assim, as primeiras fibras que são perdidas por conta da destruição lá do nervo são as fibras que levam à percepção da visão periférica. Por isso que o paciente não tem, no início da doença, é uma doença silenciosa no começo, e o paciente não tem a percepção da perda de visão. Isso porque a gente sempre está com os dois olhos abertos, está mexendo a cabeça, e daí a gente não tem essa percepção no início, né? E esse daqui é uma imagem de um trabalho que foi publicado na Nature, e foi pedido para os pacientes tentarem descrever como é que era a percepção da visão, né? Então, assim, dificilmente tem essa percepção de visão escura, assim, na periferia. O mais comum era que que os pacientes relatavam que era mais um borramento periférico. E como isso vai aos poucos, então é crônico e progressivo, né? E daí, numa fase bem avançada, passa a enxergar só a parte central. Então tem a perda periférica, ela vai evoluindo de forma lenta e gradual, e numa fase bem avançada também pode perder a visão central e pode ficar no escuro, né? Daí a cegueira total. Então aqui é uma outra representação de como tem essa percepção, né, da perda de visão periférica. Então por isso que às vezes o paciente tem dificuldade de se locomover, ou às vezes tropeça com mais facilidade, ou deixa cair as coisas no chão e não consegue encontrar, ou comendo assim, acaba deixando restos de comida no prato, enfim, por essa dificuldade na periferia, mas a visão central ainda permanece boa, e só numa fase bem avançada que pode perder também essa visão central. Então, assim, existem alguns fatores de risco para o glaucoma. A idade, né, que a gente já falou, que pacientes acima de 40 anos têm mais propensão para fazer o glaucoma. Alguns fatores genéticos e de histórico familiar. Então, não é obrigatório ter alguém na família para ter glaucoma também. Mas quando tem alguém na família e se tem cegos por glaucoma na família, a gente tem que se preocupar e fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Em relação à raça, orientais ou asiáticos, pode estar relacionado com glaucoma de ângulo estreito. Negros também pode estar relacionado com um tipo de glaucoma um pouco mais agressivo. A miopia elevada pode estar relacionada com glaucoma de ângulo aberto, hipermetropia também com o glaucoma de ângulo fechado, algumas outras doenças como diabetes, a hipertensão, a hipotensão, a apneia noturna, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, o uso de alguns medicamentos como corticoides e também a enxaqueca. Todas essas são fatores de risco que podem predispor ao glaucoma, né? O glaucoma não é uma doença única, existem várias classificações, existem vários tipos de glaucoma, e como glaucoma de ângulo aberto, ângulo fechado, igual eu estava explicando, tem glaucoma juvenil, tem o tipo de glaucoma congênito também, que a criança já nasce com glaucoma. Então é um espectro muito amplo da doença, e existem várias classificações. Então, assim, numa consulta de rotina, se o médico oftalmologista tem alguma suspeita, fez uma medida de pressão um pouco mais alta, ou no exame de fundoscopia suspeitou de um nervo um pouco diferente, um aumento da escavação, é importante que faça a avaliação e a investigação do glaucoma, já que é uma doença grave, silenciosa no início e que pode levar à cegueira, né? Então a gente faz vários exames durante uma consulta de rotina e também nos segmentos. Os exames, o exame mais comum assim, para o glaucoma, o mais importante, é a medida da pressão intraocular. Então, a medida da pressão ela pode ser feita com um tonômetro de sopro, que a gente fala, que é de não contato. Ele é uma forma de triagem
E é importante também que é como se fosse uma triagem, mas a medida padrão ouro que a gente fala, que dá uma medida um pouco mais exata, um pouco mais real, é a medida no consultório pelo oftalmologista através da tonometria de aplanação de Goldmann, que a gente fala, que é com essa luzinha azul. Alguns outros exames também, que é o exame do fundo de olho que eu estava explicando, que é para a gente conseguir enxergar o nervo óptico, né? A gente faz também em consultório, também tem que dilatar a pupila, faz um mapeamento de retina para a gente conseguir enxergar um pouco melhor o nervo e algumas outras estruturas do fundo de olho também. É importante a gente fazer o registro desse nervo óptico, também da retina, através da retinografia ou a estereofoto de papila, que daí a gente tem que fazer o segmento e acompanhar se esse nervo está mantendo estável ou se está progredindo. A campimetria é um exame bastante importante também, que é o exame que a gente testa a perda periférica, né, lembra que eu falei que as primeiras fibras que o glaucoma leva embora são as fibras periféricas, então esse exame é importante para a gente testar se está tendo perda da função, né, perda periférica da visão. Então, outros exames também, como a paquimetria, que é a medida da córnea. Quando a córnea é um pouco mais fina, também está mais relacionado com glaucoma também, é um fator de risco também, né? Então a gente tem que fazer a medida da espessura da córnea e a tomografia, que é o OCT da retina, da mácula e também da região em volta do nervo, né? Região peripapilar, a medida da camada de fibras. Então são exames todos importantes e todos eles acabam ajudando a gente fazer o diagnóstico e também fazer o acompanhamento da progressão da doença. Em relação a tratamentos, a gente sempre inicia com um tratamento mais simples e a gente vai escalonando o tratamento, né? Então o mais simples é o tratamento clínico com colírios. Existem vários tipos de colírios, várias classes, então a gente usa um colírio para o paciente, ver se ele se adapta, se a pressão fica adequada. Caso não tenha, a gente tem como trocar e vai fazendo associação dependendo da situação e dependendo de cada paciente. Existem tratamentos a laser também, mas não são todos os pacientes que podem fazer o tratamento com laser. Então, como existem vários tipos de glaucoma, então alguns tipos de glaucoma permitem tratamento com laser, outros não. Esse aqui é um exemplo da iridoplastia, que pode ser feito quando tem ângulo estreito, íris em platô. E aqui também tem um outro exemplo de trabeculoplastia, que também é um tratamento de laser, mas que é para glaucoma de ângulo aberto. A iridotomia, que é um procedimento que é feito para tratamento de glaucoma de ângulo fechado. E caso não haja controle da pressão ou se vê que está tendo uma progressão da doença, mesmo com tratamento clínico do colírio, não teve um controle adequado, daí tem a opção do tratamento cirúrgico, que a gente reserva para casos mais graves e para casos que não teve controle com medicamento com colírios, né, ou com laser. Então a trabeculectomia, ele é o procedimento cirúrgico padrão para glaucoma, né? A gente faz uma fístula, né? A gente constrói uma outra região de drenagem no olho. Existem outras cirurgias que são um pouco mais recentes, que são as cirurgias minimamente invasivas para glaucoma, que é o implante de microequipamentos, assim, ou são que a gente faz uns implantes de drenagem bem pequenininhos dentro do olho, mas também, de novo, não é para todo mundo que pode esses tipos de procedimento, né? Daí o tratamento ele é individualizado de acordo com o paciente, de acordo com a progressão da doença, se a doença é mais grave ou não. Então a gente precisa individualizar tudo isso. Quando o paciente não tem um controle adequado, mesmo com as cirurgias convencionais, daí tem a indicação do tratamento que é de implante de drenagem,
que são as válvulas, né? Existem alguns tipos de válvulas e a gente tem também essa opção cirúrgica. E em casos bem mais graves, como por exemplo uma pressão que não teve controle com nenhum outro tipo de procedimento e mantém ainda uma pressão muito alta, com dor e com a visão já muito baixa, daí a gente opta por procedimentos ciclodestrutivos, né? Que é a destruição da região que produz o líquido que circula dentro do olho, com laser ou com frio, que é a ciclocrio. Então, assim, para mensagens para casa, assim, é muito importante, então, a gente conhecer a doença, saber que a doença existe, é uma doença grave e que a gente tem como prevenir, né? Então, é importante a gente saber da doença, então conhecer a doença. É importante o paciente conhecer, os familiares também, saber que no início da doença tem poucos sintomas e também não tem uma percepção imediata de perda de visão. E quando o diagnóstico é feito mais cedo, a gente consegue fazer o tratamento mais cedo que a gente consegue e evitar que faça cegueira, né? Então, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce e, fazendo o diagnóstico, implementar o melhor tipo de tratamento para o paciente. E o acompanhamento dos pacientes com glaucoma também é individualizado para cada um. Em glaucomas mais graves, a gente às vezes acompanha a cada 3 meses, ou a cada 4 meses, ou dependendo a cada 6 meses. Quando tem um controle bem adequado, às vezes até de uma consulta anual. Mas de qualquer forma, mesmo os pacientes que não têm glaucoma, é importante fazer uma avaliação anual com um médico de rotina, só para ver se está tudo bem com a saúde ocular. Então, a gente vai agora para algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente recebeu aqui. Então, a Gilda Atazanelli, ela pergunta: qual a relação da pressão intraocular com a pressão arterial? Então, assim, existem alguns tipos assim, de uma forma geral, assim, o hipertenso não tem muita relação com a pressão dentro do olho, né? Mas os pacientes que têm algumas alterações ou doenças cardiovasculares, ou eles podem se manifestar junto ao glaucoma. Quando tem uma pressão muito baixa no corpo, ou a hipotensão arterial, ele pode estar relacionado com um glaucoma de pressão normal. Então, assim, é importante a gente fazer a avaliação, ou pedir para o cardiologista fazer a avaliação de carótidas, enfim, para ver se a parte cardiovascular está tudo certinho também. O Michel, ele pergunta: a pressão do corpo que mede no braço é diferente da pressão dentro do olho? Sim. Então, assim, a pressão arterial não tem nada a ver com a pressão intraocular. Então, são medidas diferentes, né? A gente tem a pressão do corpo, é a pressão dos vasos, né? Do corpo. E a pressão de dentro do olho é totalmente diferente, não tem nada a ver com a pressão arterial. O Roberto Guida, ele pergunta: existem aparelhos para medir a pressão intraocular para comprar? Não, infelizmente não tem como a gente medir em casa, né? O paciente medir sozinho em casa a pressão. Tem que fazer a consulta e a medida tem que ser feita no consultório. É por isso que a gente pede para fazer o acompanhamento regular com o oftalmologista. E para a gente fazer, além de ver se precisa de óculos, se tem alguma outra alteração, também faz a avaliação da pressão intraocular. A Esmeralda Dias, ela pergunta: comer sal diminui a pressão do olho? Não. Então, assim, de novo, a pressão do corpo, o sal, assim, tem relação com a pressão arterial, que é a pressão do corpo, mas não tem nada a ver com a pressão de dentro do olho. A Miriam Moreto, ela pergunta: sou portadora de glaucoma de ângulo aberto, com pressão de 22 e sou professora de natação. O médico disse que não posso nadar, mas gostaria de uma opinião sua. Então, é bem controverso. Tem até um estudo que fala que aqueles óculos de natação que aperta o olho
pode predispor a um aumento de pressão. Então, assim, se a gente sabe que se ficar apertando o olho, ele pode aumentar a pressão, sim. Então, assim, ele tem o risco, sim, de usar o óculos de natação muito apertado e isso fazer a pressão do olho subir, sim. Alguns outros tem, por exemplo, fazer movimentos que façam muita força, alguns exercícios que ficam de ponta cabeça, esses também, ou exercício físico muito vigoroso, também pode fazer aumentar a pressão dentro do olho. Então daí precisa fazer uma avaliação certinha e ver o que pode e o que não pode certinho. A Jucimara pergunta: boa tarde. A pessoa pode ter a visão pode perder a visão de uma hora para outra? Sim, ela pode. Existe um tipo de glaucoma que chama glaucoma de ângulo fechado. E esse é o tipo que pode fazer uma crise de glaucoma agudo. Quando o paciente tem o glaucoma agudo, ele pode sim fazer um pico de pressão muito alto para ir para níveis maiores do que 40, 50, e faz muita dor e pode sim, numa crise dessas, perder a visão. A Jane, ela pergunta: pode aparecer glaucoma somente na velhice, depois dos 80 anos? Então, de novo, a idade é um fator de risco. Então, maior do que 40 anos tem um risco maior, maior do que 80 anos tem um risco maior ainda. Ele aumenta, assim, tem estatísticas que falam que é em torno de 4%, 3 a 4% acima de 40 anos, e já 8 a 10% até acima de 80 anos. Então, a idade é sim um fator de risco para glaucoma. Mas o glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo mais comum, que é aquele que é lento e progressivo, que é diferente do glaucoma de ângulo aberto que eu expliquei agora há pouco, que pode fazer essas crises é uma crise aguda, né? E é tudo por conta de um olho que é um pouquinho diferente. O olho que faz o glaucoma de ângulo aberto, ele é diferente do olho do glaucoma de ângulo fechado. O de ângulo aberto dificilmente vai fazer uma crise de glaucoma agudo. Mas assim, tem crianças que nascem com glaucoma, então não é só a pessoa mais idosa que vai desenvolver glaucoma. Existe um tipo de glaucoma que também acontece em pacientes mais jovens, que é o glaucoma juvenil, que acontece em adultos jovens, que também é uma forma mais agressiva. Então não é só o idoso que tem glaucoma, né? A Tata Castilho pergunta: o que é a iridotomia laser? Ela previne o glaucoma? Então, a iridotomia laser, ele é um procedimento para tratamento de fechamento angular, que a gente fala. Quando o olho tem uma conformação um pouco diferente, ou nasceu um pouco diferente, que tem um ângulo fechado, que a gente fala, esses pode fazer um fechamento agudo e fazer o glaucoma agudo. E o tratamento para o fechamento do suspeito de fechamento angular ou do glaucoma de ângulo fechado é a iridotomia. Mas a iridotomia, ele é um procedimento que é aplicado somente para olhos que são predispostos para fazer crise de glaucoma agudo. Ele não vai prevenir o glaucoma, né? Ele vai evitar que faça uma crise de glaucoma agudo. A Josiane pergunta: as pessoas sentem dor? Então, quando faz essa crise de glaucoma agudo, é uma emergência oftalmológica, daí então faz bastante dor, sim. E é uma dor muito intensa, faz borramento visual, o olho vai ficar vermelho, e se sentir assim, às vezes fica como se fosse uma pedra, assim. Então tem sim bastante dor. A Rosana, ela pergunta, mas só nesses casos, né, de glaucoma, de crise de glaucoma aguda. Mas o glaucoma, esses mais comuns, o tipo mais comum, ele não faz dor. A Rosana, ela pergunta: pode ser hereditário? Pode sim. Então, o glaucoma, ele tem um componente familiar associado e tem um componente genético, sim. Então, é mais comum
que venham na família que já tenham pacientes com glaucoma, mas nada impede que ninguém que tenha glaucoma na família de aparecer um glaucoma, né? O Paulo Costa pergunta: quanto tempo dura o tratamento com colírios? Então, o tratamento é para a vida toda. Quando a gente diagnostica, daí a gente precisa usar o colírio para sempre. Não é um tratamento por curto tempo, né? Então, o glaucoma é uma doença crônica e progressiva. Se a gente não fizer o tratamento, pode fazer cegueira. Por isso, é igual diabetes, hipertensão, que é crônico. Uma vez diagnosticado, tem que usar o colírio para sempre. Há algum sintoma que pode alertar sobre o glaucoma mesmo sem o exame médico? Não. Então, assim, na verdade, só se for esse tipo de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, né? Daí numa crise, assim, daí pode fazer dor, daí pode ser que seja uma crise de glaucoma agudo e daí esse é um sintoma. Mas fora isso, que é o tipo mais comum, a gente não sente, não tem nenhum sintoma. E é uma perda progressiva e no início o paciente não percebe mesmo que tenha perda de visão. Não sei se vocês lembram ali das figuras ali da perda de campo. Na verdade, a gente não vai ver coisas pretas, assim, né? O paciente não refere que vê coisas pretas, é mais um borramento, e daí é meio sutil mesmo. Então, assim, é só numa fase bem avançada que ela vai ter algum tipo de sintoma. O Paulo pergunta: há alguns colírios para glaucoma que causam irritação? Tem como diminuir isso? Então, todos os colírios do glaucoma, eles são bons porque vão abaixar a pressão, mas todos eles acabam deixando o olho um pouquinho seco, então todos têm efeito colateral. Mas assim, às vezes, dependendo do tipo de colírio e para o paciente pode fazer alergia. Então, quando tem alergia, a gente tem que fazer a troca. Lembra ali que eu coloquei na apresentação que existem vários tipos de colírios, né? Então, existem várias classes, vários fabricantes e vários princípios ativos. Então, assim, quando não dá certo com um, tem que testar outro. E o tratamento é individualizado, por isso que tem que manter o acompanhamento. Se tem alguma queixa, alguma coisa que está incomodando muito, irritando muito, fora do normal, que é só do olho seco, daí a gente tenta fazer uso de lágrimas artificiais, que são os colírios lubrificantes, para ver se melhora isso. Mas se tiver uma irritação muito grande, ou que chega a atrapalhar o dia a dia, então com uma hiperemia muito intensa, ou mesmo muita coceira, irritação, daí tem que ser trocado o colírio. Mas existem uma gama muito grande de colírios para a gente fazer a troca, ou tentar associar algum outro medicamento. Massagem no olho pode ajudar no tratamento? Então, a massagem no olho não tem assim nenhum trabalho científico, nada científico falando que a massagem em si assim só diminui a pressão, ou às vezes, dependendo se você aperta muito forte o olho, pode até fazer aumentar a pressão do olho. Tem um tipo que a gente fala que é massagem, mas é no pós-operatório de cirurgia de glaucoma, que é da trabeculectomia. Então a gente faz uma outra região de drenagem, né? Ali no olho faz um procedimento cirúrgico e daí faz o líquido drenar para uma outra região. E nesses casos, quando é de pós-operatório de cirurgia fiscalizante de glaucoma, a massagem daí pode fazer abaixar a pressão do olho, mas é só com indicação do médico que fez a cirurgia. A Roseli pergunta: o uso do celular e computador influencia no glaucoma? Não. Então, assim, leitura, ver celular ou não gasta o olho, né? Não pode fazer tranquilo, pode ler bastante, pode trabalhar no computador, ver celular, que não tem problema nenhum não causa nenhum tipo de doença assim, ocular. O que acontece quando a gente está fazendo muito trabalho no computador ou vendo muito celular, agora nessas épocas de
da quarentena, a gente acaba que fica muito exposto a celular e aos dispositivos eletrônicos, né? Então, o que acontece é que o olho acaba cansando um pouco mais por conta da luz mesmo, que o aparelho emite também, porque a gente fica prestando mais atenção e a gente acaba que pisca menos, e quando pisca menos o olho resseca, daí isso pode causar irritação ou sensação de olho seco, de corpo estranho, que é mais relacionada ao olho seco ou de alterações de superfície ocular. Não tem nada a ver com o glaucoma em si. A Josiane pergunta: quem tem glaucoma altera a visualização das cores? Então, quando tem o glaucoma, ele não altera tanto as cores em si, mas altera o contraste. Então, os pacientes que têm o glaucoma mais avançado acaba referindo dificuldade no contraste, né, na visualização do contraste, mas não na cor em si. Acaba que afeta um pouquinho a cor, porque daí começa a enxergar as coisas um pouco mais pálido ou um pouco mais borrado, né? Mas de falar que não vai mais enxergar um tipo de cor ou outra, não. A Glaucia Barbosa pergunta: tem alguma medicação que não pode usar, como o corticoide? Sim, então assim, alguns medicamentos eles podem fazer aumentar a pressão do olho, e o corticoide é um deles. O corticoide não pode ser usado sem indicação do médico, né? Então, em algumas situações vai ter que ser usado mesmo, ou quando tem uma alergia muito intensa, ou pacientes que têm doenças reumatológicas, precisa ser usado para tirar a crise, ou problema respiratório grave, mas tem que ser usado com restrição ou com cuidado, porque tem pacientes que são mais são sensíveis ao corticoides, e isso pode fazer aumentar bastante a pressão dos olhos e sim induzir glaucoma, e pode fazer cegueira por conta de uso de medicamentos, sim. A Maria Elisa, ela pergunta: quando a pressão abaixar, posso parar de usar o colírio? Não, na verdade sim, o colírio não pode parar de usar. O glaucoma não tem cura, ele tem tratamento, e o colírio é o tratamento. Se você deixar de usar o colírio, vai fazer subir a pressão de novo. Se a pressão está baixa, é por conta do colírio. Então, por isso, não pode deixar de usar o colírio. A Josiane pergunta: quem faz cirurgia de catarata pode curar o glaucoma? Então, a cirurgia de catarata, ela pode fazer reduzir a pressão em algumas situações. Não é todo mundo que faz que tem essa redução da pressão. Quando é um glaucoma de ângulo fechado, ou o ângulo é um pouquinho mais estreito, e quando faz a cirurgia de catarata, a catarata é retirada do cristalino. O Dr. Thiago já conversou aqui sobre a catarata e as cirurgias. Então, assim, o cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do olho, e ele é uma estrutura grandona, né? Então, quando tem a catarata ela vai acabar empurrando algumas estruturas do olho e pode fazer fechar o ângulo, que é a região que tem a drenagem do humor aquoso, e fazer aumentar a pressão. Então, assim, nesses casos, quando tem uma configuração do olhinho mais apertado, fazendo a retirada da catarata, pode sim fazer abaixar a pressão, mas não é para todo mundo, é só alguns tipos de olhinho, né? O Felipe Meneghel pergunta: pratico esporte de impacto, que é o mountain bike, isso pode afetar a pressão dentro do olho? Então, alguns tipos de exercícios mais vigorosos, eles podem fazer assim aumentar a pressão. Tem um tipo de alteração ocular que é a dispersão pigmentar, que a gente fala, né? Que é o olho com uma conformação um pouco diferente, que daí faz com que disperse o pigmento dentro do olho e acaba entupindo a região de drenagem do olho. Então, quando o paciente é jovem, faz exercício mais vigoroso, pode sim fazer mais dispersão pigmentar e fazer aumentar a pressão. Então, pode acontecer sim. A mesma coisa dos óculos de natação, né, de apertar, ou fazer exercício
a gente fala de que façam um valsalva, né? Então, abdominal invertido, ou aquelas posições de yoga que fica de ponta cabeça, pode sim fazer aumentar um pouco mais a pressão. A pressão dentro do olho, né? Não a pressão do corpo. Maria Elisa, ela pergunta: o tabagismo tem alguma relação com glaucoma? Então, o cigarro, ele faz algumas alterações vasculares no corpo todo. Então ele pode, não tem uma relação muito direta, mas ele pode sim alterar alguns vasos do corpo todo, inclusive dos olhos, assim, pode, não tem, de novo, não tem uma relação direta, não é porque fuma que tem glaucoma, mas o tabaco ele pode fazer algumas alterações vasculares, sim, e no olho tem uns vasos bem pequenininhos que pode fazer essas alterações. A Viviane, ela pergunta: a criança com glaucoma congênito sente dores de cabeça porque o meu de 1 ano é muito nervoso e chora sem explicação. Tô desesperada, nem dormi direito, e a última vez que medimos em fevereiro estava de 12 a 14. Então, 12 a 14 é uma pressão normal. Então, assim, a pressão normal ela vai em torno de 10 até 20, né? Então 12, 14 é uma pressão que está normal. A criança que tem glaucoma congênito, ele é visível, então assim, é um olhinho bem grande, mas não tem muito brilho no olho, às vezes tem opacidade, às vezes aqueles olhos mais azulados. E não faz dor, na verdade faz só um aumento do olho e daí é um pouco diferente, assim, né? Mas o glaucoma congênito não faz dor. O que acontece no glaucoma congênito, que é bem comum, é fazer... a criança tem bastante fotofobia, lacrimejamento e também esse aspecto do olho maior, assim, que a gente chama de Bufftown. Então, o Rodrigo também pergunta: quem tem glaucoma pode dirigir? Consegue tirar CNH ou renovar a CNH? Então, assim, é perigoso para quem tem glaucoma avançado, né? Então, quando tem um glaucoma muito avançado, com a visão tubular, é considerado cegueira legal, né? Então, quando tem uma perda de campo muito grande, ela não poderia dirigir, porque enxerga bem só a parte central. Então, é perigoso porque não consegue ver a lateral. Então, às vezes, corre o risco de atropelar alguém ou mesmo se acidentar, porque não tem essa visão periférica. Por lei, quando tem um glaucoma muito avançado, não pode renovar a CNH. O Rodrigo pergunta: quais exames fazem no IOC para glaucoma? Então a gente faz todos os exames de glaucoma aqui no IOC, né? A gente tem uma estrutura completa assim, para os exames, não só de glaucoma, mas para as outras patologias oculares também. Então aqui a gente faz a campimetria, todos aqueles que eu apresentei, né? Os exames básicos de consultório, que é a medida da pressão intraocular, a fundoscopia, o mapeamento de retina, a campimetria, o OCT, a estereofoto de papila, e daí a gente faz um teste provocativo para glaucoma, que é com água e medidas de pressão sequencial, a gonioscopia, que é a avaliação da região de drenagem do olho. Então, praticamente toda a propedêutica do glaucoma a gente faz aqui no IOC. A Tata Castilho pergunta: quais sinais e sintomas, e a única forma é medindo a pressão? Então, assim, os sinais e os sintomas, eles são, no início é bem difícil mesmo, porque não apresenta sintomas, ou essa perda de visão periférica ela é muito sutil, né?
Então, por isso que precisa fazer a avaliação oftalmológica e a gente fazer a partir dos exames de diagnóstico mesmo. Mas não existe, assim, no início um sintoma muito forte, assim, é só quando a doença está muito avançada que pode fazer a perda a perda da visão um pouco mais, da visão periférica também, mesmo da visão central. E a medida da pressão a gente só consegue fazer no consultório mesmo, então tu precisa fazer a consulta oftalmológica para a gente conseguir detectar no início. O Paulo Costa pergunta: a doutora faz cirurgia de glaucoma para bebês? Sim, a gente faz. A gente faz a cirurgia de glaucoma para bebê é diferente, mas a gente precisa fazer a avaliação e a gente faz sim o acompanhamento de glaucoma congênito e acaba fazendo a cirurgia de glaucoma sim. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, tem glaucoma congênito, não consigo fazer ele se adaptar ao óculos. Ele usa um colírio que deixa o olho e ao redor dos olhos vermelhos. Ele nasceu com este problema, estava com 41, 42 de pressão e há 3 meses foi medida a pressão no olho que estava 14. Então assim, o bebê, assim, ele vai ter um pouco de dificuldade para usar óculos, mas os óculos não tá muito relacionado com glaucoma, né? Então não é todo mundo que tem glaucoma que tem que usar óculos, enfim. Mas se o bebê tá usando óculos é porque tem grau e normalmente o olho é um pouquinho maior do glaucoma congênito e faz uma miopia mesmo, desde pequenininho. Então, assim, é importante que faça a correção. Existem óculos especiais, né? Então, tem aqueles que deixam mais pertinho do olho do bebê, então é importante tentar usar um óculos adequado e também voltar, se fizer muito tempo que tenha feito a avaliação dos óculos do bebê, é bom passar de novo, porque se ele estiver enxergando bem com os óculos, ele vai querer ficar com os óculos, né? Então é só às vezes a adaptação, o conforto para que ele consiga usar. E em relação aos colírios, né? Quando a gente faz a cirurgia de glaucoma para bebê, a gente precisa manter os colírios do glaucoma assim. Então, alguns colírios eles podem fazer alergia. Por isso que se tiver alguma queixa ou se tiver com o olhinho muito agitado, precisa ser avaliado e de repente tentar fazer uma troca do colírio, já que ele vai ter que usar a vida toda, a gente precisa baixar a pressão, mas também precisa ter uma qualidade de vida, né? Então a gente precisa adequar o colírio de acordo com a necessidade de cada um. O Júlio César pergunta: o glaucoma pode ser considerado uma doença neurológica também? Então, a definição de glaucoma é que o glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, então, como é a destruição do tecido nervoso, ele é sim pode ser sim considerado uma parte do cérebro, né? Que o olho ele é a estrutura que fica exposta, né, do cérebro. Então é uma doença assim neurológica, é uma neuropatia óptica. Então eu acho que como a gente teve bastante perguntas, né? Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria delas. Caso tenha algumas dúvidas ou que tenha algumas perguntas, a gente está à disposição. A gente vai encerrar por aqui então. Tomara que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigada e boa tarde.